Nós vamos ministrar hoje sobre o tema: não negocie com o inimigo. O texto está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Amém. Todo esse texto, quando nós analisamos o livro de Êxodo, que narra a saída do povo de Israel para a terra prometida e etc. Nós vamos observar que quando o povo sai do Egito, antes deles saírem, eles tinham que ir até Faraó. Faraó tinha que permitir. E agora o Senhor, ele dá uma ordem a Faraó, dizendo, a Moisés, dizendo: vai até Faraó e diga para ele: deixe o meu povo ir. Um fato que nos chama a atenção também, é que quando nós vamos estudar a palavra de Deus, sempre tem uma dúvida que nasce no nosso coração: como que Moisés ouvia a voz de Deus? Será que Moisés ouvia a voz de Deus de modo audível, como você está ouvindo a minha voz? Existe uma probabilidade muito grande de Moisés ter ouvido a voz de Deus desta forma. Mas, e no Novo Testamento? Como que nós ouvimos a voz de Deus? Pois é de extrema importância saber discernir a voz de Deus, pois é a voz dele que nos dá direcionamento para a nossa caminhada. A voz de Deus, ela é vital para as tomadas de decisões que nós vamos fazer. O que sentimos quando o Senhor fala conosco? Primeiro ponto que você precisa aprender é que Deus, ele sempre vai falar conosco através do seu Espírito que em nós habita. E todas as vezes que o Espírito do Senhor for falar conosco, vai provocar em nós algumas impressões, algumas testificações. Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então, um dos indicativos de Paulo para poder discernir os direcionamentos de Deus acerca de decisões que nós vamos tomar é: você sente paz? Glorifica a Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Não só essas impressões, mas também pensamentos. Esse pensamento traz paz? Se ele não traz paz, pelo contrário, gera inquietação na sua alma, gera medo, logo esse pensamento não provém de Deus. E se esse pensamento não provém de Deus, o que você deve fazer? Tomar uma atitude. Que atitude tomar, pastor? Colocar as mãos na cabeça e declarar: Senhor, eu não aceito esse pensamento, porque ele não provém de ti. Esse pensamento está gerando em mim inquietação na minha alma, falta de paz. Então eu lanço fora esse pensamento, rejeito e declaro em nome de Jesus que a minha mente é mente de Cristo e eu terei pensamentos do Senhor. Isto é, você precisa tomar atitude em relação a pensamentos que invadem a nossa mente. E essa atitude sobre esses pensamentos que invadem a nossa mente, elas precisam ser tomadas de maneira imediata, porque senão vai corroendo, até tirar a tua paz por completo. Então, quando nós olhamos agora para o texto de não negociar com o inimigo, nós aprendemos alguns princípios. É mais ou menos assim:
conta uma história de um homem que foi vender a sua casa. E o comprador disse para ele: olha, eu quero comprar esta casa. E o vendedor disse: eu vou vender a casa para você, mas uma coisa vai ser minha, um prego. Este prego aqui, você não pode mexer porque é meu. O comprador aceitou, ele comprou a casa, mas tinha uma coisa dentro da casa que não era dele, o prego que estava na parede. Então, naquele prego, o comprador não poderia mexer. Com o tempo, o dono daquele prego foi até a casa daquele novo dono da casa. Ele era dono da casa menos do que daquele prego. E colocou ali um pedaço de carne podre. O dono da casa começou a ficar incomodado com aquela carne podre, mas ele não podia o quê? Mexer. Ele não podia tirar, porque aquele prego não era dele. Moscas começaram a juntar-se ali. O cheiro de podre começou a se exalar, de tal modo que se tornou insuportável conviver e viver naquela casa, a ponto de que aquele dono da casa teve que vender a casa. Por causa do quê? Porque não aguentou o cheiro de podre. O que isto nos ensina, queridos irmãos? Existem coisas que são inegociáveis. Se você negociar princípios e valores, por mais simples que seja, você pode se arrepender depois. Citamos o exemplo de Esaú. A Bíblia narra a história de Jacó e Esaú, seu irmão. E Esaú negociou o quê? A primogenitura, por causa de um prato de comida. Ele estava com muita fome. E você já percebeu que muitas das vezes, quando nós estamos com muita fome, nós negociamos determinadas coisas? Esaú negociou a sua primogenitura, a bênção da primogenitura, por causa de um prato de guisado. E por causa disso ele pagou um preço muito caro. Coloca uma coisa no seu coração e na sua mente: existem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Não tem conversa, não tem negócio. O povo de Deus foi um povo que foi escravizado por Faraó ali no Egito durante muitos anos. E todos nós sabemos que Faraó é um símbolo do diabo, é uma referência ao diabo. E o Egito é uma referência ao mundo, correto? Faraó é uma tipologia de Satanás, e o Egito é uma tipologia do mundo. Mas no passado, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que também um dia fomos escravos de Faraó, e um dia o Senhor levantou e enviou um libertador, a saber, o Senhor Jesus. O libertador do povo de Israel foi Moisés. Então Moisés representa Cristo como o libertador, Faraó representa o diabo como o opressor, e o Egito representa o mundo. E a partir do capítulo 8 de Êxodo, notamos agora que Faraó, ele tenta negociar com Moisés a saída do povo do Egito, e por diversas vezes ele fará uma proposta que ainda hoje ele tenta negociar conosco também, para nos impedir de servir ao Senhor.
Está lá. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Eles tinham que caminhar durante 3 dias no deserto. E surgiu aquela pergunta: por que no deserto? Porque lá no deserto, você não vai encontrar distrações. Lá no deserto, o foco é apresentar sacrifícios ao Senhor. E note que muitas das vezes, quando nós vamos servir ao Senhor, quando nós vamos apresentar algo ao Senhor, sempre surgirão distrações. A orientação é não ceder às propostas do inimigo. O tema da mensagem é: não negocie com o inimigo. Então, se a proposta é não negociar com o inimigo, eu preciso saber quais são as propostas dele. Que propostas são essas? Em primeiro lugar, uma das propostas dele foi: sirva a Deus, mas não saia da onde? Do Egito. Essa foi a proposta. O Egito representa o quê? O mundo. É como se ele dissesse: sirva a Deus, mas continua no mundo. A primeira proposta de Faraó sugeria que o povo servisse a Deus, desde que não deixasse o Egito. O Egito aponta justamente para o mundo. Logo, a proposta do diabo sempre é que possamos servir ao Senhor sem abandonar o mundo. Você pode fazer as duas coisas: se envolver com Deus e se envolver com o mundo, servir ao Senhor e continuar no mundo. Essa proposta foi apresentada por Satanás. Olha lá o que diz Êxodo capítulo 8, versículo 25. Está lá: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus, aonde? Nessa terra. Ele diz: olha, pode oferecer sacrifício a Deus aqui no Egito, fica por aqui mesmo. Por que vocês vão andar bastante? Por que tanto sacrifício assim, tanto desgaste? E Moisés disse: não, nós vamos oferecer sacrifício lá onde o Senhor nos falou, lá no deserto. Perceba que realmente, na palavra de Deus, há um mundo que se deve odiar e há um mundo que se deve amar. E é aí que vai chocar muito a mente dos irmãos. Guarda isto: na palavra de Deus, há um mundo que se deve amar e um mundo que se deve odiar. O mundo que se deve amar, ele é feito de quê? De gente, de pessoas. Ele é feito de todo tipo de gente e tem a ver com a celebração da vida, tem a ver com alegria e comunhão, tem a ver com o amor de Deus. Está lá a Bíblia dizendo: porque Deus amou o mundo, ok? Esse mundo que Ele amou, quem foi? As pessoas.
correto? As coisas. Você me entende? Tudo o que ele fez. E está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então Deus amou a humanidade. Esse é o mundo que Deus amou. Agora, queridos irmãos, há também um mundo que se deve odiar. E talvez esse mundo que se deve odiar, você possa ter pensado: ah, pastor, então são as coisas do mundo. É futebol, é praia, o que mais? Cita aí, meu irmão William. O mundo que se deve odiar. Restaurante. Você entende isso? Mas não é isso que a Bíblia diz. Quem falou para ti que o mundo que se deve odiar é praia, é restaurante, é futebol? Você entende, James? Vamos à palavra? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Logo, esse mundo que se deve odiar é feito de espíritos de maldade, espíritos malignos, inveja, corrupção, malícia, manipulação, ódio, raiva, ira, perseguições, antipatias. Tudo isto se deve odiar, porque é alimentado, é estimulado por espíritos malignos, por demônios. O mundo não é um lugar, guarde isto, o mundo não é um lugar, é um espírito. Como assim, pastor? Você vai entender. De nada adianta nos isolarmos, achando que estando separado desse mundo, não se envolvendo com nada desse mundo, resolveu o nosso problema. O problema não são as coisas em si. Guarda bem isso. O problema não são as coisas, mas sim onde você coloca o teu coração, aonde o teu coração está preso. Você compreende? Por exemplo, eu já gostei muito de assistir futebol. Hoje, eu não assisto mais. Por quê, meu irmão William? Porque muitas das vezes, Carlinhos, quando eu assistia, terminava em 0-0, 1-1. Ou quando o meu time perdia, eu ficava indignado. Aí eu pensei comigo: ah, eu não vou mais assistir. Aonde que está o erro disso? É quando o meu coração está preso naquilo, eu não posso viver sem aquilo. Você compreende? Logo, há um espírito que me aprisiona a esse entendimento. Compreendeu? Ah, eu gosto de um churrasco, e vai ter um churrasco em tal lugar, eu vou. Agora, quando eu faço daquilo uma idolatria, quem está por trás? Um espírito maligno. Ele está me prendendo aquilo, como se só existisse aquilo, só naquele dia. Compreendeu? Como se aquele jogo fosse o último. Você compreendeu? Então isso denota uma prisão espiritual. Isso denota um apego que não é natural. É esse mundo que nós precisamos o quê? Evitar. É esse mundo que nós temos que repudiar. Porque muitas das vezes o entendimento que se apresenta é: ó, agora que você é crente, e falaram isso para mim, agora que você é crente, você não pode mais soltar pipa. Agora que você é crente, você não pode mais jogar bola. Você não pode mais jogar praia. Não pode jogar praia. Você não pode mais ir para a praia.
Aí eu pensei, eu posso fazer o que então? Tudo que eu gosto, eu não posso mais fazer. Não posso jogar bola de gude, porque é coisa do mundo. Não posso jogar bola porque é o bucho do capiroto. Não posso ir para a praia, porque é carne. Para onde nós vamos então, James? Vamos ter que criar um mundo só para nós. E vivermos ali de uma maneira alienada, ok? Em que você não pode ter nada, você não pode usar roupa de marca, porque isso é coisa do mundo, é vaidade. Você não pode usar um tênis bom, porque é coisa do mundo, é vaidade. Você tem que usar tênis arrebentado. Quanto mais baratinho for o tênis, menos apego você está dizendo. Não é assim? Então eu não uso nada de marca, porque eu não quero transparecer que eu tenho apego às coisas. Mas aonde que isto é o princípio que o Senhor nos ensina? Compreende? Aonde que esse mundo é um mundo que o Senhor reprova? Então existe um mundo que nós devemos amar e um mundo que nós devemos rejeitar. O mundo que nós devemos amar, ele é constituído de pessoas. E o mundo que nós devemos rejeitar, ele é fomentado por espíritos. Então tudo aquilo que aprisiona você, escraviza você no mundo, então isso tem que ser rejeitado. Você compreende? Se não rejeita, se não escraviza você, sem problema. Compreendeu? Por isso que quando Faraó fala para Moisés, oferece sacrifício aonde? Aqui. Negocia comigo, fica aqui perto. Tem nada a ver. Não tem problema algum você apresentar o teu sacrifício aqui no Egito. Olha a vantagem, não vai ter desgaste. Vocês vão lá para o deserto, andar 3 dias, Duda. Só para apresentar um sacrifício, depois voltar. Compreende? Era o que Faraó estava tentando persuadir Moisés. O mundo e qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossa vida, precisa ser rejeitado. Você precisa entender isso. Pois todos reprovam um homem que se envolve em bebida. Todos reprovam um homem que se envolve com jogos. Gosta de assistir um jogo, aí ele não veio para o culto hoje porque ficou assistindo o jogo. Isto é altamente reprovável. Mas ninguém se importa se alguém se envolve na literatura e poesia e se esquece de Deus. O que é mais escandaloso? Aquela pessoa que se envolve na bebida e esquece de Deus? Ou aquela pessoa que se envolve na leitura, em poesia e se esquece de Deus? Ou os dois são a mesma coisa para Deus? O que vocês acham? Os irmãos que estão aí nos assistindo pela live, o que vocês acham? As duas coisas têm o mesmo peso, os dois se esqueceram de Deus. Só que um provoca um escândalo maior, está vendo lá, ele está bebendo. E não quer saber nada de Deus. Mas o outro está lá lendo livros, mas também não quer saber nada de Deus, estão no mesmo nível. Olha que coisa escandalosa. Por que que eles estão no mesmo nível? Porque eles não querem saber de Deus. Se não querem saber de Deus, está no mesmo patamar. Querido, entenda isso. Nem sempre as coisas do mundo têm a aparência feia do pecado. Se a vontade de Deus fosse camisa branca, o pecado seria o quê?
uma camisa manchada e suja, uma camisa pintada com listras estampadas. Por quê? A vontade de Deus é uma camisa branca. E se você está usando uma blusa pintadinha, essa não é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, então é o quê? Pecado. O pecado está aqui. Correto? Mas tem a aparência de pecado? Não tem. Por que não tem a aparência de pecado, Sani? Porque é bonitinho. Você compreende? Quando nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, cabe a nós nos enquadrarmos na sua vontade. E quando nós não nos enquadramos na vontade dele, nós erramos. Daí a importância de você conhecer a vontade dele. Observe bem, um texto que me chama a atenção. Se você puder procurar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, meia dúzia. Quem achar, por favor, leia para mim, Gênesis 3, versículo meia dúzia. Olha o que diz o texto aí. E viu observe bem, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, não era uma árvore ruim. Que mais? Agradável aos olhos, tinha uma forma bonita. Tinha ou não tinha, a irmã Aparecida? Sim ou não? Hã? E agora, minha irmã? Tinha uma aparência bonita. E depois, o que diz? Era desejável. Logo, observe bem, era boa para se comer, não era ruim, era agradável aos olhos, tinha boa aparência, e era árvore desejável. Todos os requisitos para concluirmos que era de Deus, correto? Todos os requisitos, porque costumamos dizer que o pecado é feio, mas se você perceber, o pecado tem qual aparência? Qual aparência que o pecado tem? Cita aí, Eri. É gostoso. Pecar é ruim. O que vocês acham? Não é não. Tem boa aparência, é desejável, é gostoso. Está aqui o texto. As consequências dele, que é trágico. Logo, o ter boa aparência não significa que é de Deus. Ser bonito aos olhos não significa que é de Deus. Ser desejável não significa que é de Deus. Eu quero tanto aquilo. Já viu gente assim? Eu quero tanto, quero tanto, quero tanto. Aí ele vai orar a Deus para Deus enviar para ele recursos para obter aquilo que ele quer tanto, mas ele não pergunta se é de Deus, porque aquilo que ele quer tanto acaba se tornando um tropeço na vida dele, e para ele vai gerar um caos terrível. Perceba, querido irmão, que o mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nossa vida. Se toma o lugar de Deus na nossa vida, a ponto de ser prioridade para nós, então isto é mundo. Constitui-se mundo também
aquilo que fazemos para sermos aceitos pelas pessoas. Pois acredite, existem pessoas que fazem coisas para serem aceitas. Você acha que tem gente assim? Que faz de tudo para ser aceito. Paga lanche para todo mundo para ser aceito, para ser considerado, para ser validado. Por quê? Porque ele quer ficar bem na vizinhança. Ele quer ser considerado na vizinhança. Ele quer ouvir todos falando: nossa, fulano é gente boa para chuchu. Isso é agradável para ele ouvir. E sabemos que na psicologia, isso é uma carência. Isso é um problema emocional que esta pessoa possui. A necessidade de ser validada, a necessidade de ser elogiada. Desse modo ele faz de tudo para ser validado. Olha o que diz Tiago capítulo 4. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é mundo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. É tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus na minha vida. É tudo aquilo que me aprisiona, de tal maneira que eu não posso ficar sem, de tal maneira que eu não posso deixar de lado, tem que andar comigo, tem que caminhar comigo. Isso é mundo. Podemos assim definir o mundo como pessoas, coisas e atividades incompatíveis com Deus, que tomam o lugar de Deus em nossa vida. Isto é mundo. Impedindo com que a vontade dele se realize em nós, ou impedindo com que o Espírito Santo controle a nossa vida. Se tem algo que está controlando a tua vida, e este algo que está controlando a tua vida, por mais inocente que seja, mas se está controlando a sua vida, isto é mundo aos olhos de Deus. Porque está gerando uma dependência, está gerando uma escravidão, a ponto que você não pode viver sem. Pois se tirar de você, a tua vida acabou. Se ficar sem, acabou a vida. Não existe mais razão para viver. Uma coisa do mundo que constantemente procura usurpar a posição de Deus são distrações e entretenimento. Quando estamos todo o tempo procurando nos entreter, tornamos-nos vulneráveis às influências do mundo. O entretenimento deixa você vulnerável. Vulnerável ao quê? Às influências do mundo. Porque o entretenimento, ele visa um prazer. Ele visa a satisfação de um prazer, o se sentir bem. Eu gostei da sensação, vou lá de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e nem percebo quando a ficha cai, já se passou um mês. Quando ele cai na real, já se passou um ano. E diz assim: nossa, já se passou isso tudo? Nem percebi. Por quê? Ele estava entorpecido, ele estava embriagado pelo prazer que aquilo ali proporcionava para ele. Você compreende? Esse prazer que embriaga, que me influencia, isso é mundo. Isso não pode ocupar a minha vida. O entretenimento ou diversão contínua significa não ter tempo para pensar nas coisas do Senhor. Não tem tempo para se envolver com o Senhor. E outra pessoa é aquela pessoa de mídias sociais.
Hoje é muito comum ouvir a expressão: o que que você é? Influencer. O que que o influencer faz? Hã? Ele faz o quê? Vídeos para se autopromover, correto? Eu confesso aos irmãos que eu já vi pessoas no meio da rua, colocam um telefone ali dançando sozinho. Aí eu fiquei olhando assim, assim, sem mais nem menos, para produzir conteúdo. Ali ela tira um dinheiro e etc, etc. Mas que no fundo disso tudo, está gerando o quê? Distração. E aí que vem a coisa mais impactante, queridos irmãos. Lembre que a primeira proposta de Faraó é: serve ao Senhor, mas continua no mundo. Porque eu não sou contra a internet ou redes sociais. O que eu sou contra é ser escravo delas. Você compreende? Daí a importância de nós nos libertarmos das redes sociais. Porque, meus irmãos, você já percebeu como as redes sociais têm escravizado as pessoas? Como as redes sociais têm distraído as pessoas, a ponto que elas não vivem mais. Não há mais sociabilização. Mas será que esse tipo de vida traz algum dano? O que vocês acham? Sim ou não? Mas o quanto nós nos importamos? O quanto você se importa? Observe bem. Você sabia que muitas das empresas de mídia social, elas contratam indivíduos cuja a especialidade deles é usar a mídia social para mantê-los viciados em seus produtos. Estes homens são chamados de engenheiros de atenção. O que eles fazem? Eles pegam os princípios usados nos cassinos. Você já percebeu o quanto que jogos, antigamente era o chamado tigrinho, o quanto que é escravizante na vida do jovem? Você já percebeu isso? Porque qual é a proposta? Um dinheiro fácil. Ainda mais quando alguém fala perto de você que conseguiu tirar no tigrinho R$2.000. Vai despertar curiosidade ou não? Porque você sabe o que é trabalhar para ter R$2.000? E aí alguém diz assim: eu comecei com R$10 e terminei com 2.000 no tigrinho. Aí vão perguntar: como que você conseguiu? Me ensina, me ensina. Você compreende? Os jogos, eles são altamente viciantes. Mas eles foram desenvolvidos por quem? Por esses engenheiros de atenção, cujo objetivo é criar um mecanismo para tornar a pessoa o quê? Viciada naquilo, viciada naquele produto. Quanto mais dependente você for, mais essas empresas vão o quê? Lucrar com você. A ideia, de um modo geral, é manter as pessoas viciadas em quê? Entretenimento. Essa é a ideia geral. Por exemplo, vocês já ouviram falar naquela expressão: mal chegou, já está na janela? Analisa bem isso, Tainara, meu irmão Guilherme. O que é isso, sentar na janela?
é ficar prestando atenção na paisagem, correto? Você está ali na janela, você vai ver a paisagem todinha ao longo do percurso. Ao ver a paisagem ao longo do percurso, você não está atento ao que está acontecendo ali dentro, só lá fora. Em outras palavras, essa sensação de prazer, de olhar o que está acontecendo em volta, esquecer o que está acontecendo dentro, não é uma distração? É uma distração. Perceba que a distração é o engano desse mundo. Porque ao distrair você, desfoca você do propósito. Mas a distração, para ela poder surtir efeito e tornar você um escravo, um dependente, ela tem que te proporcionar prazer. Por que que as pessoas que são viciadas em jogos pela internet não abandonam? Porque se botar na ponta do lápis o quanto que já perdeu, por uma lógica, chegaríamos à conclusão, não vou jogar mais não, só estou perdendo dinheiro. Você perde 100, ganha 10, e aí cria-se a mentalidade de, opa, eu ganhei, vou ganhar de novo. Porque é viciante, é preparado, é trabalhado, é pensado para gerar isso em você, para que você se torne um viciado em entretenimento. Quando for ver, passou a hora. Observe, antigamente quando nós ficávamos na fila, esperando, ficávamos impacientes. E agora na fila, com internet na mão, você fica 3 horas, 4 horas. Ontem eu peguei um rapaz, meu irmão Wellington, 2 horas da manhã, ali em Olaria. E aí eu percebi que ele estava com uma tatuagem aqui no plástico. Ele foi lá para o tatuador 5 horas da tarde. A tatuagem terminou 2 horas da manhã. O garoto que estava com ele disse assim: nossa, eu já não sabia nem mais para onde olhar. Tem uma hora na nossa vida que a gente já olhou tanto a internet e o tempo não passa. Da próxima vez vou chamar meu amigo, que aí a gente fica conversando. Que o garoto ficou lá esperando de 5 horas da tarde até 2 horas da manhã. Se não tem internet, ele enjoou de tanta internet. O outro falou lá, nossa, eu estava sentado, estava muito incômodo, porque eu já não sabia mais nem como virar. Você compreende? Acaba se tornando uma distração. Presta bem atenção nisso. Uma coisa é usar as redes sociais, outra é se deixar dominar por elas. Você tem liberdade para usá-las. Agora, o que não pode é se deixar ser dominado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Leia para mim, por favor. 1 Coríntios 6, 12. Guilherme, lê em voz bem alta, aquela voz de trovão. 1 Coríntios 6, versículo 12. Pode ler. Outra tradução, Iueri. Guilherme, mesma coisa. O que ele está dizendo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por elas. Então, onde que está o erro, Alessandra? Se deixar dominar. Qualquer coisa que você fizer neste mundo, te dominar, já está no erro. Por mais simples que seja. Pois o texto diz que todas as coisas nós podemos fazer, mas eu não vou me deixar dominar por nada. Eu decido o que fazer. O que eu vou fazer? A Bíblia diz, aquilo que me edifica no Senhor, aquilo que não vai gerar escândalo. Você compreende? Então, por mais simples que seja, se te domina, está errado. É pecado. Por quê? Você foi dominado. Então aquilo tem domínio sobre a tua vida, por mais simples que seja. Tem tanto domínio que você não consegue dizer não. A pergunta que eu faço para ti, isso aqui te domina? Ah, pastor, não me domina. Então faz um teste. Fica uma semana sem olhar para isto, que você vai mensurar o nível de domínio que tem sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu uso para trabalhar. Então use só para trabalhar. Use só para trabalhar, mas não use para o quê? Distração. Porque a distração vai tirar você do foco. Correto? A distração tira você do foco. Lembra que a primeira proposta de Satanás, ou melhor, de Faraó, qual que é? Adora no Egito, aqui mesmo. Serve ao Senhor, mas serve aqui no Egito. Você compreende? O que eu quero que você compreenda, querido irmão, é que a mídia social, ela procura o quê? Aprisionar você. Ela procura aprisionar você. Mas pastor, o senhor está falando muito de mídia social, mas é a realidade de hoje, gente. Antigamente, o que nos prendia? Era pipa. Alguém é da época que ia para a rua quando chegava do colégio para soltar a pipa, só voltava de noite? E a sua mãe dizia assim, se continuar na rua, vou quebrar essas pipas, vou jogar essa linha fora. Meu irmão, era como se fosse hoje, olha, vou tomar o celular da tua mão. Não, mamãe, não faz isso não. Não é assim? Ó, vai continuar na rua, vou jogar essas bolas de gude tudo fora. Nossa, meu irmão, isso aí era uma facada no coração. Porque você vinha com aquela lata cheia de bola de gude que você ganhou, e aí a tua mãe vai, joga as bolas de gude, sabe, ladeira abaixo. Era isso que prendia. Hoje a geração, o que prende? Isso aqui. Mas ao mesmo tempo nós não mensuramos o quanto nós estamos presos a isso. Lembra o que a Bíblia diz? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por elas. Porque se você permite com que as coisas te dominem, na ótica de Deus é pecado. E quando se fala de dominância, não é só isto aqui. É qualquer coisa que tira o teu foco de Deus. É qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Por isso que, vez ou outra, de vez em quando, o que nós precisamos fazer? De vez em quando? Avaliar o grau que determinadas coisas têm dominância na minha vida. Porque se eu não consigo dizer não, logo tem algum problema comigo e aquilo que eu não consigo dizer não. Porque a proposta é sempre essa. E aí, presta atenção nisso aqui. Muitos especialistas em saúde mental dizem que desde a chegada das mídias sociais,
os transtornos de ansiedade explodiram na população. Com essa influência generalizada das mídias sociais, há uma explosão de transtornos de ansiedade. Você acha que isso é verdade? Você acredita que desde do surgimento das mídias sociais, os consultórios de psiquiatria, psicologia, terapia, lotaram? Os irmãos da geração de ferro, na época, vocês acham que os consultórios de psicologia tinham muitos casos de ansiedade, de depressão, TDAH? Não tinha. E agora? É assim. Já perceberam? E isso gerou em mim uma curiosidade. Qual foi a curiosidade? Tudo isso são sintomas. Ansiedade, depressão, esses transtornos, tudo são sintomas. Eu procurei, como eu gosto de estudar e já estudei, e me formei nessa área de neurociência, porque mexe aqui, eu fui procurar na neurociência. O que a neurociência fala sobre a exposição excessiva à internet? O que a neurociência informa? O que a exposição excessiva à internet pode causar no meu cérebro e na minha saúde mental? Primeira, alteração no cérebro. Aumenta o risco de demência e Alzheimer na vida adulta. Segundo, alterações no funcionamento do cérebro, principalmente nos neurotransmissores do bem-estar. Terceiro, dependência no sistema de recompensa cerebral. O que é isto? Aquela história do quem mexeu no meu queijo. O ratinho é estimulado pelo prazer que aquele queijo proporciona para ele. E aí chega uma hora que vai no automático. Logo isso causa um prazer. Depois, declínio da memória. A pessoa tem dificuldade de memorização. Depois, sequestro atencional. A pessoa tem dificuldade de o quê? Se concentrar. A pessoa tem dificuldade de manter o foco. Isto é a neurociência que está falando. As alterações aonde? No cérebro. Na saúde mental, o que provoca? Ansiedade, depressão, sensação de isolamento, comportamento agressivo, esgotamento, obsessão com o corpo e tendências suicidas. Eu vi uma reportagem de uma menina de 13 anos que matou a mãe e feriu o pai, porque a mãe não quis, proibiu a menina de usar o telefone. 13 anos. O uso excessivo da internet e dispositivos digitais podem prejudicar o desenvolvimento mental e físico da criança. Agora é para a criança, ok? O que a neurociência fala? Agora nós vamos ver o que os cientistas falam acerca do efeito da exposição na mente de uma criança. Causam problemas como transtornos mentais. Que tipo de transtorno mental? A exposição excessiva de uma criança à internet e a dispositivo digital pode provocar ansiedade, depressão, distúrbios de atenção,
irritabilidade, isolamento social, comportamento agressivo. Uau! Então, o que a neurociência está falando faz sentido também. Você compreende? Distúrbio do sono, insônia, dificuldade de despertar, que quando dorme parece que apagou, puxou a tomada, falta de sono adequado, entendeu? Se, presta atenção nisso, se tem dificuldade de despertar, que horas é que você pega, ó, um exemplo, Ana Júlia, na escola? 7h30, que horas você acorda? 6 horas. Então a maioria das crianças pegam na escola 7 horas, 7h30. Faz o teste. Na hora de acordar o guri para ir para a escola. É facinho, facinho, não é? Sim ou não? É uma luta, meu irmão. Não é fácil não, porque isso aqui é comprovado. Problemas de aprendizagem, dificuldade de concentração, atraso no desenvolvimento cognitivo e também na linguagem. O que isso significa? Ele terá dificuldade de quê? Aprender. Ele terá dificuldade de falar. Ele vai demorar muito ao quê, Guilherme? A falar. Faz sentido para você? Pergunta ao teu irmão. Faz sentido para você? Atraso no desenvolvimento cognitivo, que é o racional, e na linguagem. Ele vai falar, mas você não vai entender o que ele está falando. A dicção dele. Você compreende? Isso na criança. Tem mais. Sobrepeso e obesidade. Inatividade física relacionada ao uso excessivo de tela. Botar o guri para fazer uma atividade, você vai arrumar um problema. Porque ele não vai querer. Só vai querer isso aqui e biscoito. Isso aqui e biscoito. Isso aqui e biscoito. Fala, está na hora de almoçar, eu não estou com fome. Não tem horário para almoçar. Vai comer biscoito, vai comer um monte de coisa. Transtornos alimentares. Busca de um corpo idealizado. Riscos de abuso e vitimização sexual. Ameaças à privacidade. Problemas de visão e audição. Por que problema de audição, Alessandra? Por que problema de audição, Stephanie? Porque você já viu gente que anda na rua com um negócio aqui? Vai malhar com um negócio aqui. Agora tem um outro que vai aqui dentro. Fica aqui, ó. Coloca o dedo no teu ouvido aí, meu irmão. Coloca o dedo, ó, o dedão aí. Você está conseguindo me ouvir direito? Não fica meio abafado? Agora imagina, no ouvido de uma criança, direto. No ouvido de um adolescente, direto. No ouvido de um adulto, direto. Quando tiver velhinho, vai ter que usar um chifre para... o que você falou? Não precisa nem ficar velhinho. Quando for fazer um teste auricular, não é aquele sonzinho? Você está ouvindo? O quê? Não, já botei no máximo. Não ouvi. Isso é comprovado. Provoca na vida da criança. Miopia. Mas não tem ninguém na família que tem problema de vista. Por que ele tem? Tela excessiva. Você compreende? O uso excessivo de tela pode sobrecarregar o cérebro com dopamina, o mesmo neurotransmissor liberado durante o uso de substância ilícita,
cocaína, daquela descarga de dopamina. Essa é a cocaína do novo tempo. Quando ela é usada, o quê? Excessivamente. O que eu estou mostrando para os irmãos é algo pesquisado. E os problemas mentais? Está lá, ansiedade, depressão, irritabilidade, isolamento, distanciamento das relações familiares, obsessão com o corpo, comportamento agressivo, esgotamento, problemas de encolhimento da massa cinzenta, enfraquecimento da memória, diminuição da capacidade de atenção, problemas de comportamento, vício em redes sociais, vício em smartphone, medo de ficar sem o celular, que é chamado nomofobia. Diz para ele: eu vou tomar teu celular. Ele vai mudar, que você não vai nem reconhecer, vai se tornar agressivo contigo. Ele vai esquecer que você é pai, que você é mãe, vai para cima de você. Por quê? Porque você tirou aquilo que gera prazer para ele. Você compreende? Observe bem, o que nós estamos falando não é contra a rede social ou mídia, é ao uso excessivo do quê? Da mídia. Você compreende? O que Faraó falou? Fica aqui, adora a Deus aqui. Então a proposta dele é: adora ao Senhor, mas não sai do mundo. Por quê? Por causa das distrações. Só que as distrações do tempo presente para nós, porque aqui estão gerações, duas gerações. Uma geração de ferro, que caía para dentro, fazia, sentava tijolo, construía casa, chegava do trabalho, carregava areia, carregava pedra para construir a sua casa. E uma geração que não conheceu isso. Então são essas distrações que nós precisamos entender, que define como mundo. O que é mundo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que faz com que eu não consiga viver sem. Por isso que lá em 1 João, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Perceba o que ele está dizendo lá: não ameis o mundo. O que é mundo? Mundo é tudo aquilo que me domina. Se me domina, é mundo. Então não tenho o amor do Pai. E o que mais tem dominado as pessoas hoje, William? São distrações. Que a pessoa não pode ficar sem. Aí conta uma história. Segundo lugar, sirva ao seu Deus fora do Egito, mas não vai muito longe. Isso significa o quê? Quando você começa a se envolver com o Senhor, sempre vai ter aquele que vai dizer assim: ó, não vem ficar bitolado não, hein? Você já está ficando meio fanático, está ficando meio extremista. Tudo é na igreja, só vive na igreja. Essa era a proposta. Olha o que ele diz lá no texto. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que assim, que saindo, não vá muito longe. Orai também por mim. O que ele está dizendo aqui: olha, não seja radical. Fica perto, não se envolve muito. Porque senão você vai ficar igual aqueles outros que ficam gritando aí pelos cantos, falando coisa com coisa. Essa também era uma proposta. Só que o Senhor Jesus, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. No mundo espiritual, não há meio termo. Não dá para servirmos a Deus sentados em cima do muro. Por isso que
a fala sutil do inimigo é: não vá longe demais nesse negócio de igreja. Ó, não se aprofunda muito não, para você não se decepcionar, para não ficar fanático, para não ficar meio alienado. Por isso que nós não podemos negociar com determinadas coisas. Por isso que precisamos estar atento com as distrações. Por isso que esse entendimento de que mal chegou já quer sentar na janela, também não é bíblico. Porque janela fala de distração, janela fala de morte. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 20, versículo número 6 ao 12. Fala de um problema de uma pessoa que caiu do terceiro andar. Por que ela caiu do terceiro andar? Porque estava sentada onde? Na janela. Chamado Eutico. Paulo estava pregando e estava lá na janela, de repente, pum, despencou lá do terceiro andar. Morreu. Por isso que janela é um problema. Porque quem está na janela, a tendência é dormir, é se distrair e morrer. E não vai nem perceber. Quando viu, já aconteceu. Olha para o teu irmão, diga para ele: não sente na janela. Porque sentar na janela, você pode cair e não vai nem perceber. Por que pode cair e nem perceber? Por causa da distração. A distração é prazerosa. E qual é o hormônio que provoca o prazer? A dopamina, a serotonina. Nos faz nos sentir bem, é viciante. Dopamina é ou não é viciante? Serotonina é ou não é viciante? É viciante demais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que nesta de eu quero mais, eu não percebo as coisas acontecendo. Pois pode acreditar, estão acontecendo. E você não está percebendo. Por que não está percebendo? Porque está entorpecido pela dopamina. Porque está entorpecido pela serotonina. E esses hormônios geram prazer, sensação de bem-estar. Por que gera sensação de bem-estar uma conquista? Eu queria muito, pastor, você conquistou. E ele sentiu aquele prazer. Qual é o teu próximo desafio? Uma outra conquista, e outra conquista, e outra conquista. Não interessa o tempo que leva. O que interessa, meu irmão James, é o prazer que proporciona ao conquistar. Mas e Deus, como é que fica? Não, na hora eu não quero pensar em Deus, eu quero pensar no prazer que a conquista me proporciona. Eu queria muito. Você compreende como é que a coisa funciona? Como a dopamina funciona? Na sensação de realização. Sabe quando você vai no restaurante e come aquela carne que chega a desmanchar na boca? E você diz: nossa, valeu a pena trabalhar tanto para comer do bom e do melhor. Valeu ou não valeu? Valeu. E instintivamente se é movido a um outro tipo de pensamento: tenho que trabalhar mais para sempre comer o melhor. E sempre comer o melhor, sempre comer o melhor. Você compreende? Você nem percebe, você não nota. Então, não se sente na janela, porque pode cair e nem perceber. E quando perceber, não viu nem o que atropelou, por causa da distração. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz que os gentios procuram tudo isso, mas isso não pode te dominar. Você tem o direito de ter tudo isto, mas isso não pode te dominar.
Porque se te dominar, vai exercer controle sobre a tua vida, e ao exercer controle sobre a tua vida, exerce também controle sobre as tuas decisões, e principalmente te distancia de Deus sem você perceber, e ao me distanciar de Deus, eu peco. Depois, sirvam ao Deus de vocês, mas deixem a família fora disso. Olha lá o que ele diz em Êxodo capítulo 10. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar o Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede pois, tende convosco mais intenções. Faraó não queria deixar quem? As crianças. Olha que coisa. Faraó, ele não se opõe a que você sirva a Deus, desde que deixe para trás as crianças, desde que deixe para trás os seus filhos. E nós precisamos fazer das palavras de Josué as nossas palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A proposta de Faraó é: serve ao Senhor, mas deixa o teu filho, não fica forçando não, não fica obrigando não, deixa ele, na hora certa ele vai. Essa era a proposta de Faraó. E aí, infelizmente, homens têm deixado os seus filhos para trás, não têm se preocupado. Nós que somos adultos, precisamos entender isso. Nenhuma unha vai ficar. Você já percebeu como os filhos hoje em dia têm deixado de estar diante do Senhor? Por quê? Porque não tem tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Ah, meu filho só tem 15 anos, só tem 5 anos, só tem 8 anos. Observe bem um ponto que nós precisamos atentar. Os nossos filhos são presentes de Deus. E o que Faraó queria? Wellington, serve a Deus, mas deixa o teu filho, se preocupa com ele não. E o que é mais fácil fazer? Moldar um tijolo quando já está pronto, ou quando vai fazer o tijolo? O que é mais fácil? Fazer o tijolo. Porque quando você vai fazer o tijolo, você pode moldá-lo conforme aquilo que deseja o teu coração. Quando o tijolo já está pronto, não adianta mais. Se existe uma época, um tempo, em que valores e princípios precisam ser inseridos na mente dos nossos filhos, é quando eles são crianças. Depois que cresceu, não tem mais jeito. Depois que cresceu, por isso que é fundamental você entender um princípio: não deixe seu filho para trás. Olha para o teu irmão e diga para ele: não deixe seu filho para trás. Porque ao deixar seu filho para trás, você pode pagar um preço muito caro, porque negligenciou a vida do seu filho. Por isso que nós não podemos desprezar o poder do estar junto.
O poder do congregar, porque Faraó quer que você se foque em você, esqueça o seu filho. Mas em algum momento, acredite em mim, em algum momento da sua vida, você não vai nem perceber, o seu filho vai estar grande. Alguém lembra daquela moça ali? Quem lembra dela? Alguém lembra? Levanta aí, manifesta aí, irmão, todos, isso. Alguém lembra dela? Falava, sim ou não? A mãe dizia, nossa, eu estou preocupada porque ela não fala. Lembram disso? Alguém lembra disso? Alguém lembra daquela outra moça ali? Alguém lembra dessa moça aqui, do lado da Elaine? Lembra? Cresceu rápido, não cresceu, Silvana? Aí a gente olha para nós e, nossa, estou ficando velho. Que antigamente ficava eles ali subindo o muro, lembra que tinha um muro ali? Quando acabava o culto? Passou rápido. Passou ou não passou rápido, Sânia? Eu lembro do filho da Sânia que eu peguei no colo. Eu peguei no colo o filho dela, o Igor. Agora já é pai. Agora a Sânia já é avó. Daqui a um tempo vai ser bisavó. O desejo da Silvana era de ser mãe. Eu lembro ela descendo a rampa ali grávida. Sabe quem era? Era a Sara, olha o tamanho dela. Passou rápido, não passou? Sim ou não? O Kaique era miudinho. Passou rápido. Você compreende? O que eu quero dizer para vocês, se nós não abrirmos os olhos agora, vai ser tarde. E aí, sabe o que nós vamos fazer, Guilherme? Sabe o que nós vamos fazer, Lúcia? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos ter que subir monte para orar para Deus ter misericórdia, para trabalhar na vida do filho, da filha, que não quer saber nada de Jesus, porque negligenciamos agora. Temos que vir aqui de madrugada, fazer vigília para orar pelos filhos. Como a oração que teve aqui das mulheres. Cadê as mulheres para orar pelos seus filhos? A geração que nós estamos vivendo, queridos irmãos, é uma geração que está meu avô está dormindo, está ajudando. Mas Faraó quer exatamente isto. Porque a gente já vive tão atarefado, mas não tem tempo para o meu filho. Mas acredite, se nós não dispensarmos tempo agora, quando tiver maior, do tamanho da Ana Júlia, do tamanho de Esté, de João, do William, a gente vai ter que arrumar um tempo. Uma filhinha desse tamanhozinho, daqui a pouco está. Você compreende? Sirva a Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Ou seja, agora ele diz o quê? Sirva ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Agora ele já liberou as crianças. Olha lá o texto. Faraó chamou a Moisés e disse: servi ao Senhor, fiquem somente o quê? Os vossos rebanhos e o vosso gado. E as crianças, Ana Júlia, o que ele falou? Está lá, pode ir. A princípio Moisés falou, não, as crianças vão. Aí Faraó, tudo bem, as crianças podem ir, mas deixe os bens de vocês aqui. O que isso quer dizer? Tem gente que tudo na casa dele
parece espiritual, até chegar no dinheiro. Mas, olha o que diz Moisés, 10:25, Êxodo 10:25. Também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, agora Moisés diz, não, você vai ter que nos dar dinheiro também, nós vamos oferecer. Porque o pensamento do mundo é que a igreja não precisa de dinheiro. A Deus não precisa de dinheiro. A igreja não precisa de dinheiro. Quando uma igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela está interessada nos perdidos. Se a igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela se importa com as crianças e adolescentes, dando o melhor ensino. Porque o dia que a igreja não precisar de dinheiro, o que acontece com a igreja? Fecha. O que Faraó falou? Deixa o dinheiro de vocês aqui, não vai servir ao Senhor com dinheiro não. Leve as crianças de vocês, mas deixe o dinheiro de vocês aqui no mundo. O que isso quer dizer? Ninguém reclama quando você gasta 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 no mundo, com prazeres, você tem todo o direito. Ninguém vai reclamar quando você investir R$4.000 num cruzeiro do Rio de Janeiro lá para Florianópolis. Alguém vai reclamar? Agora investe 5.000 no reino. Para você ver o que vai acontecer. Você é doido. É ruim de eu dar dinheiro. Ainda fala assim, o pastor está rico. Eu amém. Mas a minha riqueza não está condicionada ao que fulano fala. Ela está condicionada ao que a Bíblia diz. Prosperidade e riqueza está na casa do justo. Eu creio nisso. Você compreende? Você percebe que Faraó não quer que você invista no seu dinheiro, no reino? Ele quer que você invista em você, mas no reino não. Está lá o texto. Agora olha o método de Deus. Êxodo, capítulo 11, versículo 2. Fala o quê? Agora, aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor na parte dos egípcios. Deus está dizendo, olha, fala para o povo pedir aos vizinhos. E quanto eles pediam, o Senhor ia tocando no coração do povo. E aqui tem uma chave poderosa. Você já percebeu que muitas das vezes as pessoas têm vergonha de pedir? Vamos pedir a fulano, a ciclano para investir. Não tem vergonha. Ele não conta com a possibilidade de Deus tocar no coração das pessoas. Está lá, ó. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor. A Bíblia diz, pedi e recebereis. Se você não pedir, você não recebe. Então, você pede. Quem vai tocar o coração não é você, é Deus. Está ali o texto. E observe bem, Êxodo 25, versículo de número 1, diz lá, Êxodo 25, versículo de número 1, disse o Senhor a Moisés, esse texto não está aí não, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta, de todo homem, cujo coração mover para isso. Trazer o quê? Oferta. Mas Deus não podia dar? Por que ele usou o mecanismo? Moisés fala para todo homem trazer ofertas. Ele poderia perfeitamente dizer, Moisés, vai ali, desenterra ali. Jesus não fez aparecer uma moeda na boca do peixe? Fez. Deus não fez Moisés tocar na rocha e a água
brotar? Ele não poderia dizer: Moisés, cava ali, que ali tem vai ter dinheiro. Poderia. Por que ele não fez isso? Porque quem precisa de dinheiro não é Deus, é você. E um princípio espiritual é: investe no Senhor. Quanto mais tu investe, mais tu vai ter. Quanto mais tu investe, mais tu vai ter. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que o povo dava tanto, que Moisés teve que dizer: para. Mas onde eles tinham tanto ouro? Que lá eles não tinham ouro. Foi de quem? Dos egípcios. Você compreende? Todos esses pilares que eu apresentei para os irmãos são as propostas de Satanás para sabotar a tua vida. Está lá: serve a Deus, mas não precisa se desvincular com o mundo. O que é mundo? É tudo aquilo que me domina. Como eu falei, você pode ir para o cinema, você pode comer churrasco, você pode jogar bola, pode ir para a praia. Agora, o dia que você passar a pensar que não consegue viver sem aquilo, isso é mundo. Isso é mundo. A proposta de Faraó: serve a Deus, mas deixa o teu filho. Deixa o teu filho de lado para você ver o preço que você vai pagar depois. Porque você não queria provocar uma crise com o teu filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: andar com Jesus é inevitável uma crise. Jesus mesmo falou: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ah, mas eu não quero provocar crise. O fato de você ser cristão já vai gerar crise. Vai gerar crise na escola, porque tem meninas que não vai querer andar contigo. Vai gerar crise no casamento, porque tem coisas que você não negocia, por causa de Cristo na nossa vida. Vai gerar crise na nossa família, porque o filho não quer fazer, não quer cultuar, não quer adorar. Não, você vai, enquanto você estiver debaixo desse teto aqui, dependendo de mim, você vai. Vai gerar crise? Vai gerar desconforto? Sim, vai gerar crise, vai gerar desconforto, só que ninguém quer sair da zona do conforto. Mas, quando é algo para o seu interesse, você olha para o desconforto? Sim ou não? Não, você não olha para o desconforto. Você olha para a satisfação que vai proporcionar para você. Eu queria tanto aquilo. Está chovendo. Ah, não vou hoje não. Deixa eu falar algo para você. Lá na Zona Sul está cheio de gente nos bares e nas baladas. E vai trabalhar amanhã. Mas a chuva segurou eles? Segurou não. Chuva não segurou não. Por quê? Queria muito. Queria muito. Porque é do interesse, você compreende? Nós estamos acostumados a contar historinha para enganar o líder, para enganar o pastor. Ah, pastor, não vai dar porque eu tenho um negócio aí, conversa. Se fosse do teu interesse, você ia, meu irmão. Quando chovia, que a gente estava lá dentro, o que nós falamos? Vamos orar porque Deus vai fazer parar essa chuva. Só que agora é muito mais fácil contar uma historinha. A mesma historinha de Faraó. Serve a Deus, mas não precisa ficar muito apitolado não. Você compreende? Serve a Deus, mas deixa teu filho. Não se importa com teu filho não. Depois quando ele crescer ele vai para a igreja. Isso é engano de Satanás. Serve a Deus, mas não precisa investir dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Serve a Deus. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Feche os seus olhos. Eu não sei que decisão tu vais tomar hoje, mas uma coisa eu sei: Faraó quer a tua exclusividade.
E quando ele não consegue ter a tua exclusividade, ele vai procurar negociar. Tudo bem, eu cedo um pouco, você cede um pouco também. Serve a Deus, mas deixa o teu filho. Serve a Deus, mas não se aprofunda não, para não ficar bitolado. Para as pessoas não ficarem te zoando que agora você virou beato, fanático e etc. Serve a Deus, mas não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta não. Serve a Deus. Eu quero desafiar você hoje a não negociar com o inimigo, não ceder às pressões, a parar de contar historinha, porque as historinhas só te sabotam. Serve a Deus com inteireza de coração, serve a Deus e não abre mão de nenhuma unha. Nada vai ficar no Egito. Sabe por quê? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que nós vivemos na carne, vivemos na fé do Filho de Deus. Serve a Deus com inteireza de coração, todo o teu ser. Como diz o cântico, é por Ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Porque quando tu perdes para o mundo, você ganha com Deus. Se você perder tudo, mas não perder a fé, você não perdeu nada. Porque todo relacionamento com Deus não é pautado nas coisas que tu tens, ou que você vier a ter. Todos os relacionamentos com Deus é pautado pela fé. Jó perdeu tudo, e numa oração de intercessão pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó. Nós estamos falando de Deus que pode mudar a tua sorte, numa oração por alguém. Nós estamos falando daquele que tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Mas a questão é, o teu coração é dele? Porque se o teu coração é dele, não tem negócio com o inimigo, não tem negócio com o mundo. Olha para o teu irmão e diga para ele: quando o seu coração é dele, não tem negócio com o mundo, com o faraó. Com o faraó, nada meu vai ficar no Egito, não vai ficar no Egito. A minha casa, a minha família, os meus bens, a minha vida, nada vai ficar no Egito. Amém? Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.